refletir no Salmo de número 129. Esse é um daqueles textos bíblicos que, se a gente não estiver fazendo uma série de exposição, dificilmente a gente pregaria ele. Não porque não seja a palavra de Deus, é claro que é a palavra de Deus, é porque é um pouco mais difícil de ser, talvez, entendido a sua mensagem. Mas como a gente está fazendo uma série de exposição, a gente não tem essa prerrogativa de pular esse texto. A gente vai passar por ele e a gente vai meditar sobre ele nessa noite. Salmo de número 129, cântico de romagem. Todos encontraram? Queridos, prestem bastante atenção na leitura desse salmo. Percebam a mensagem do salmista na leitura. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor para nos ajudar a entender sua palavra. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, sabemos, ó Deus, e cremos que ela é viva, é inerrante e é eficaz para as nossas vidas. Por isso, Pai, nós carecemos de sermos instruídos pela tua palavra. Carecemos do consolo dado pela tua palavra e da correção dado por ela. Que o teu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine, prepare o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a palavra do Senhor, a fim de colocá-la em prática nas nossas vidas. Que o alvo da nossa vida seja glorificar o Senhor, por meio do aprendizado e por meio da obediência da sua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, na nossa série de exposição, nesses salmos de romagem, eu falei para vocês que são 15 salmos que a gente tem colocados como cânticos de romagem, que eram os salmos que o povo sempre liam, cantavam e oravam todas as vezes que eles caminhavam para Jerusalém. Eles faziam isso pelo menos 3 vezes ao ano. Esse aqui é o Salmo 10º dessa coleção, e ele trata de gratidão por livramento feito por Deus. Deus livrou esse povo inúmeras vezes, e ele então tem a sua primeira parte dedicada a esse agradecimento ao Senhor pelo livramento, mas também ele não trata só livramentos. A segunda parte desse salmo, que é a parte mais difícil dele, porque ele vai tratar de imprecações. Palavra estranha, né? Salmos de imprecações. Já ouviram falar sobre isso? O que são ou o que é um salmo de imprecação? De modo simples, a gente pode dizer que imprecar significa proferir uma maldição. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vocês estão diante de um salmo, de alguém inspirado por Deus, em que essa pessoa está proferindo maldição. Isso é imprecar. A gente tem vários salmos imprecatórios desse mesmo estilo. Nos salmos, a imprecação ela é um tipo de oração em que são feitas preces a Deus para que ele venha e lute contra os inimigos do povo de Israel, com o objetivo de julgar esse povo e estabelecer justiça para com o povo de Israel. A gente conhece bem a história do povo de Israel e a gente sabe que esse povo foi por vezes perseguido. E como que eles lidavam com isso? Aqui, nesse momento da história, eles faziam esses salmos imprecatórios, rogando maldição sobre o povo, sobre os inimigos, pedindo para que Deus julgasse a causa deles e para que Deus agisse com justiça para com aqueles que estavam se levantando contra eles. Eu sei, meus irmãos, que é difícil ouvir isso. Ouvir na Bíblia pessoas que estão pedindo maldição para outras pessoas. Isso, por vezes, soa de um jeito difícil e talvez desagradável.
Mas a gente tem vários salmos que vão fazer isso. Por exemplo, no Salmo 55, verso 15, o salmista pede que a morte os assalte e vivos desçam a covas. É crente, meus irmãos, que está fazendo essa oração, tá bom? E ele está orando para os inimigos. Ele está dizendo, olha, que eles desçam a cova, que eles morram, que a morte venha sobre eles. No Salmo 58, verso 6, o salmista diz, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Que é muito bem, né, do inimigo, quebrar os dentes da sua boca. Salmo 69, verso 28, o salmista diz, sejam riscados do livro dos vivos, ou seja, que morram. Eu quero ver os meus inimigos morrendo. Salmo 109, verso 9, o salmista diz, fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Ele ora para a família do inimigo, que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua esposa fique viúva. Por que isso acontece, meus irmãos? Por que a gente tem esses salmos com esse teor de mensagem, com esse teor de oração? Esses salmos, meus irmãos, foram preservados e inspirados por Deus para que pudesse chegar até o dia de hoje, para que nós pudéssemos debruçar sobre eles, meditando na palavra de Deus sobre eles, para que nós pudéssemos entender que o povo de Deus passou por todo tipo de experiência na face da terra, inclusive ser perseguido, inclusive ter ira e raiva contra os inimigos, inclusive isso. Ou seja, esse tipo de salmo, ele nos ajuda a vermos o lado humano das Escrituras. Às vezes a gente tem a ideia que as Escrituras é um livro que caiu assim, fechadinho do céu. Não, Deus inspirou pessoas para que as Escrituras fossem escritas. Quando a gente fala de salmos, a gente está falando de cânticos, ou seja, é a expressão dos poetas do Antigo Testamento. E eles estavam, através desses salmos, expressando as suas emoções, os seus sentimentos para com as nações vizinhas, e por vezes para com os seus inimigos, aqueles que se levantavam dentro e fora da sua nação. Então esses salmos, meus irmãos, eles não são compostos para incitar o ódio, mas sim para entregar a ira nas mãos de Deus. Como que a gente lida com a ira? Irar é algo ruim? A gente não pode irar? A gente pode irar. A ira é um atributo de Deus que foi comunicado a nós. A palavra de Deus diz que Deus ira. Então nós também iramos. O que a gente não pode fazer com a ira? Pecar. A gente não pode pecar. É irar, mas não pecar. É esse o ensino bíblico que a gente deve ter. A gente tem diante de nós, meus irmãos, um salmo escrito por alguém que estava irado, alguém que estava com raiva. Mas o que ele fez com a sua ira? Ele depositou ela nas mãos do Senhor, pedindo vingança para que o próprio Deus pudesse então julgar com justiça a sua causa. Esse salmo possivelmente foi escrito depois que os exilados voltaram da Babilônia. E quando esse povo volta, Jerusalém estava cercada por inimigos que odiavam esse povo. Uma porque eles achavam que esse povo iria ser destruído, quando Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém, eles acharam, agora acabou, agora os judeus vão embora, agora vão deixar de existir. E aí passaram cerca de 70 anos, olha lá, começam a vir as caravanas. E esse povo começa a retornar. 3 caravanas vêm para que esse povo então estabelecesse novamente em Jerusalém. E esse povo, meus irmãos, essas nações vizinhas, elas odiavam os judeus. Elas queriam que esse povo fosse destruído. Esse salmo aqui, então, ele foi composto para lembrar ao povo que por mais severa que fosse a perseguição, por mais severo que a gente tenha inimigos no decorrer da nossa caminhada, por maior que seja a nossa oposição no decorrer da caminhada, nada pode destruir o povo de Deus. Porque é Deus quem livra o seu povo, é Deus quem opera com justiça em favor do seu povo. Nós temos um Deus justo, um juiz soberano, e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida das nossas causas. Ele é alguém que está no trono, e Ele reina, não só sobre as nossas vidas, mas Ele reina sobre toda a criação, e Ele é o soberano juiz de todas as coisas. Nós sabemos também que a igreja, no decorrer da sua história, ela foi perseguida. Por séculos, a igreja sofreu perseguição. Por um momento, ela sofreu perseguição física. Hoje em dia, a gente não pode dizer que a igreja não é perseguida. É claro que a nossa perseguição não é uma perseguição física. Pelo menos no nosso país não é. Mas a gente tem uma perseguição ideológica no nosso país. As ideias, o pensamento, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de agir no mundo, por vezes
ela encontra oposição da nossa sociedade. A nossa maneira de enxergar a família, uma maneira bíblica, é mal vista pela sociedade. E eles querem que a gente fique adequado a eles. Teve até um cantor aí que se dizia cristão, e ele veio falar que a igreja era preconceituosa, porque cantava alvo mais que a neve. Tem lógica isso? Ele veio dizer, olha, a igreja que canta isso é uma igreja racista, é uma igreja preconceituosa. Olha para você ver, uma perseguição de ideias, uma perseguição ideológica. Portanto, meus irmãos, nesse salmo, nós iremos aprender que Deus ele é poderoso para livrar o seu povo de ser destruído. Não porque nós merecemos, irmãos, porque quando a gente olha para a história do povo de Israel, quando a gente olha para a história específica dos judeus, a gente vai encontrar momentos que esse povo realmente merecia destruição. Mas Deus, por ser misericordioso e gracioso, Ele não permite a destruição do seu povo. Ele vai corrigir o seu povo? Vai. O cativeiro veio com esse propósito de correção, mas Ele não permite que o seu povo, então, seja destruído. E esse texto também vai nos levar a aprender que nós devemos entregar a nossa ira e nós devemos entregar a nossa vingança nas mãos de Deus, pois Ele agirá com total justiça em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Nós vamos ver isso, meus irmãos, em duas partes nesse texto. A primeira parte que nós veremos essa verdade é do verso 1 até o verso 4. E essa primeira parte, o salmista recorda os grandes livramentos do Senhor na história de Israel. O propósito do salmista aqui, de modo primário, é, olha, para que vocês entendam que Deus é um Deus que livra o seu povo, para que vocês cantem isso todas as vezes que vocês forem para Jerusalém, e que essa verdade entre para o coração de vocês e estabeleça morada no coração de vocês, vocês precisam fazer uma recapitulação da história de vocês. E perceber que no decorrer da história de vocês, Deus livrou Israel várias e várias vezes. É isso que a gente tem então, do verso 1 ao verso 4. Observe comigo a leitura desses versos. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Aqui nesses dois versos iniciais, o salmista ele fala da sua mocidade. E aqui ele é uma espécie de personificação do povo de Israel. Quando ele diz, olha, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, o salmista está personificando o povo de Israel. E ele está dizendo, olha, desde quando eu era muito jovem, desde muito pequeno, desde o início desse povo, a gente já encontra perseguição, a gente já encontra oposição. Israel que o diga, Israel conhece bem essa história. Possivelmente o salmista aqui está se referindo ao começo do povo israelita. Quando Deus chama Abraão, o que a gente tem ali é um povo hebreu. A descendência de Abraão e os primeiros filhos de Abraão, Isaac, Jacó, e depois vem as tribos ali, os filhos de Jacó, a gente tem um povo hebreu ali. Quando esse povo entra para o Egito, e esse povo fica uma temporada ali no Egito, cerca de 400 e poucos anos, esse povo então recebe um outro adjetivo, eles são considerados agora israelitas, porque eles são descendentes de Jacó, que teve o seu nome transformado para Israel, e agora eles são então considerados, essa descendência específica de Jacó, são considerados então os israelitas. E esse povo, meus irmãos, em um primeiro momento, quando eles entram ali para as terras do Egito, eles até recebem uma recepção, eles até são bem vistos ali, bem quistos naquela terra. Mas passa-se vários anos, e o texto do livro do Êxodo nos diz que surge um novo rei, um novo faraó, que nada mais sabia de Josué. E ele olha para os israelitas, e ele percebe que aquele povo estava se multiplicando, e multiplicando muito. E ele tem uma ideia, a gente precisa limitar esse povo, a gente precisa lutar contra eles, ou a gente precisa colocar carga sobre esse povo, para que esse povo não cresça, para que esse povo não se torne numeroso nas nossas terras. E ali a gente conhece, no primeiro momento, o rei do Egito, então, coloca trabalho, e muito trabalho para o povo. Mas o texto do primeiro capítulo do livro do Êxodo diz que quanto mais o rei colocava trabalho, mais o povo crescia. No segundo momento ele diz, olha, já que pelo trabalho o povo não para de crescer, não para de multiplicar, eu tenho uma ideia. Ele chamou 2 parteiras dos israelitas. Ele diz, olha, toda vez que nascer um menino, é para matar. Para jogar, matar, acabar com a vida dele. Deixa só as meninas. Mas o texto nos diz também no capítulo 1 do livro do Êxodo que essas mulheres foram muito mais tementes a Deus do que ao rei. E os meninos continuavam com vida, e o povo então crescia. A terceira ideia do rei foi então para com os seus soldados. Ele diz, olha,
onde vocês virem meninos, é para vocês pegarem esses meninos e lançarem no rio. Não é para ficar nenhum menino dos israelitas. E aí a gente conhece no capítulo 2 do livro do Êxodo a história de um menino todo especial, que é o tal do Moisés. Quando a mãe já não conseguia mais proteger esse menino, ela então coloca ele em um cestinho, coloca ele no rio Nilo, onde eram os meninos para ser jogados. E ali a princesa, a filha do faraó, a filha do rei, desce para tomar banho e ela se depara com aquela criança. E o que ela faz? Ela mata? Não, ela pega para si Moisés e ela cria Moisés. Olha para vocês verem a providência de Deus protegendo. Aquele menino, meus irmãos, não seria nada mais, nada menos do que o libertador do povo de Israel. Por vezes o rei quis matar o povo com água, quis afogar o povo israelita. Mas a gente conhece a história, quando aquele povo atravessa o Mar Vermelho, quem morre afogado é o próprio exército do Egito. É assim que Deus age. Então, na infância, na mocidade do povo de Israel, eles já estavam sendo perseguidos. Mas o que Deus fez? Deus fez com que esse povo multiplicasse. Deus foi lá com um braço forte, tirou esse povo das terras do Egito e fez com que esse povo pudesse, então, crescer. Esse povo, então, pudesse multiplicar. No decorrer da história de Israel, meus irmãos, a gente vai encontrar outras perseguições. A gente teria que ter muito tempo aqui para falar da quantidade de perseguição que esse povo teve. Vocês se lembram quando eles estavam caminhando pelo deserto? E aí quem se levantou contra eles foram os moabitas. Inclusive eles contrataram uma espécie de um adivinho, uma espécie de um profeta por nome de Balaão, para que ele pudesse então proferir maldição contra o povo de Deus. Mas o que Deus faz? Deus pega todas aquelas maldições e transforma em bênção. Faz com que o profeta, na hora de proferir maldição, proferisse bênção para o povo de Deus. E Deus então preserva a vida do seu povo. Esse povo entra na terra prometida por meio da liderança de Josué. Nações se levantavam contra eles e o povo continuava de pé. Por isso, meus irmãos, que no final do verso 2, o salmista diz: não prevaleceram contra mim. Personificando Israel, ele está dizendo: olha, esse povo se levantou, essas nações se levantaram, mas elas não prevaleceram contra nós. E aqui, meus irmãos, há um cântico de vitória por parte do salmista no verso 1 e no verso 2. Agora, por que o povo de Deus sempre foi perseguido dessa forma? Por que o povo de Deus sempre teve inimigos? Lembra do chamado de Deus para Abraão? Quando Deus vai até Abraão e chama Abraão e diz: eu vou tirar você da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus virou para Abraão e diz: olha, vai ter pessoas e vai ter nações que vão abençoar vocês. E esses que assim fizerem, eu vou abençoá-los. Mas haverá inúmeras nações que vão amaldiçoar vocês, que vão levantar contra vocês, mas podem ficar tranquilos que eu vou amaldiçoar essas nações. Deus, ele chamou um povo para si, ele fez uma aliança com esse povo, e ele mantém de pé, meus irmãos, o pacto que ele fez com o seu povo, de manter com vida até o fim. Aquele que começou boa obra em nós, ele vai terminar. A igreja é um projeto de Deus. Pode nações se levantar contra ela, homens se levantar contra ela, ideologia se levantar contra ela, essa igreja vai permanecer de pé, porque Deus é fiel às suas promessas. Ele não deixa que as suas promessas caiam por terra. Ele é fiel ao pacto que ele tem com o seu povo, um pacto de nos manter até o final. Ele tem eternidade preparada para as nossas vidas. O verso 3 parece indicar para nós uma perseguição ali no período do cativeiro babilônico. O verso 3 diz: olha, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Essa aqui é uma linguagem que era muito usada pelos profetas, quando eles iam profetizar a derrocada do povo de Judá, quando eles anunciavam: olha, vai chegar uma nação, e esse povo vai destruir vocês, no sentido de que eles vão arrazoar vocês. Eles vão chegar aqui e vão destruir a cidade. Se Deus não livrar vocês serão extintos da face da terra. Um dos verbos que eles usavam é o verbo lavrar. Eles usavam várias vezes. Isaías, meus irmãos, o livro de Isaías é repleto disso, quando Isaías está profetizando e dizendo: olha, haverá um tempo em que virá uma nação, e essa nação vai vir para destruir Jerusalém. Essa nação vai vir, vai se levantar ferozmente contra o povo de Deus. E aqui é uma maneira figurada de descrever como seria trágico a vinda do cativeiro babilônico. E a gente conhece o livro do profeta Jeremias. Jeremias esteve próximo quando o cativeiro ali chegou.
Jeremias escreve um livro só de lamentações. Meus irmãos, leiam o livro de lamentações e vejam quanto o profeta Jeremias lamenta diante de Deus e o quanto o cenário da destruição de Jerusalém era terrível. Era terrível. A tal ponto, meus irmãos, de que aqueles que ficaram em Jerusalém não tinham alimentos. As mulheres grávidas, elas comiam o seu próprio filho. Quando nasciam seus filhos, eles viravam comida para aquelas mulheres, porque não tinham alimento. Jeremias olha para aquela situação e ele lamenta diante de Deus. Ele por vezes personifica a tragédia. Ele diz, olha, parece que o Senhor tem me quebrado. Quando ele diz o Senhor tem me quebrado, o Senhor tem quebrado Judá, porque foi terrível aquela situação. A ideia mesmo de vir e lavrar. Sabe a ideia de você cuidar de uma terra, figura agrária, de você ir preparar uma terra, você vem com arado sobre essa terra, você começa a cortar essa terra, e você quebra tudo que está ali naquela terra? A ideia é essa, olha, a Babilônia vai chegar e vai fazer isso com vocês. No entanto, queridos, observe o verso 4. O salmista vai destacar no verso 4 que o Senhor foi justo e Ele não permitiu que o seu povo fosse destruído. Verso 4 ele diz, mas o Senhor é justo, Ele cortou as cordas dos ímpios. Ele permitiu a correção do seu povo? É claro que Ele permitiu, e Ele sempre vai permitir, meus irmãos. Se for necessário a correção da sua igreja, Ele vai permitir que a sua igreja seja perseguida. Como Ele permitiu que o povo judeu fosse perseguido, porque Ele queria corrigir. Ele queria que o seu povo saísse da idolatria, da desobediência e voltasse para Ele, confiasse somente nele. Mas Ele é justo. O texto nos diz que Ele é justo e por causa disso Ele não permitiu a destruição do seu povo. Ele permitiu a correção, mas Ele não permitiu a destruição. Ele cortou as cordas dos ímpios e fez com que o seu povo fosse liberto novamente. As cordas aqui, as cordas que foram cortadas, possivelmente era uma época em que animais puxavam os arados, ligados a cordas, e Deus foi lá e cortou para que o lavrar, o destruir do povo não se multiplicasse, o povo não fosse extinto. Por isso ele diz, olha, foram cortadas as cordas dos ímpios. Quando o salmista afirma aqui para nós que Deus é justo, ele está dizendo que Deus é maravilhosamente fiel para com o seu povo. Ele se lembrou do seu povo e Ele libertou o seu povo dos seus opressores. Passaram cerca de 70 anos e o povo retornou para suas terras. Por quê? Porque Deus é um Deus que livra o seu povo. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que essa justiça de Deus, essa misericórdia fiel de Deus, essa fidelidade misericordiosa do Senhor, ela foi demonstrada por nós através da cruz de Cristo. Deus poderia muito bem ter destruído o povo. Deus poderia muito bem ter destruído a humanidade. Quando os nossos pais pecaram, seria muito mais fácil ir lá e acabar com aquele casal. Mas o que Deus fez? Deus permitiu que aquele casal multiplicasse. E Ele tem um povo para si, Ele chamou um povo para si. E Ele sabia o quanto isso iria custar para Ele. Inclusive, custou a morte do próprio filho dele. Mas Ele fez isso para que nós fôssemos libertos do maior dos nossos inimigos, chamado pecado, meus irmãos. Ele nos libertou da escravidão do pecado por meio da morte de Cristo. Agora Cristo é Senhor das nossas vidas. As consequências do pecado, de condenação eterna, já não estarão mais sobre nós. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um Deus que age com misericórdia para o seu povo. Meus irmãos, esse mesmo desenrolar de sofrimento que a gente encontra na história do povo do Antigo Testamento, a gente vai encontrar também presente na história da igreja. A igreja tem aí 2000 anos de caminhada. E a igreja vem passando por inúmeras perseguições. Inclusive o livro de Apocalipse, ele foi escrito ao final do primeiro século, para que ele pudesse trazer uma mensagem de esperança a uma igreja que estava sendo perseguida e que sofria muito. E qual que era a perspectiva do livro? E qual que é a perspectiva do livro do Apocalipse? Não é para causar medo na gente, não. Tem gente que diz, eu não vou ler o livro do Apocalipse, porque eu tenho medo, pastor, daquelas imagens. Eu não vou ler o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse fala de uma tal de uma besta, pastor. E aí tem gente que não, eu vou ler, eu quero descobrir quem é essa tal dessa besta. No final ele descobre que ele é o besta, de ficar procurando ali do jeito dele. O livro do Apocalipse não foi, meus irmãos, para vir trazer
informações para nós, para suprir as nossas perguntas, as nossas curiosidades. Não. O livro do Apocalipse tem um alvo, claro, mostrar que Cristo triunfou. Há um Cristo triunfante. Há já uma igreja triunfante com Cristo. Ele fala daqueles que já estão com Cristo. Ele fala também de uma igreja militante, uma igreja que está lutando aqui na terra. Mas pelo fato de Cristo já ter triunfado, nós podemos ter a certeza de que novos céus e nova terra virão. Já leu a última página da Bíblia, meus irmãos? Se você já leu, você vai conseguir viver em paz. Vai ficar tudo bem para o povo de Deus. Leia a última página, o último capítulo do livro do Apocalipse. Vai ficar tudo bem. O livro foi escrito para isso, para mostrar, olha, Deus, ele é um Deus que está cuidando do seu povo. Ele está zelando do seu povo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E sabe por que nós seremos perseguidos, meus irmãos, até Cristo voltar? Porque antes de perseguir nós, o nosso Senhor, ele foi perseguido. O nosso mestre foi perseguido. E se ele foi perseguido, nós somos melhores do que ele em quê? Para não sermos perseguidos. Nós seremos odiados, meus irmãos. Faz parte no decorrer da caminhada cristã. E sabe por que eles nos odiarão? Porque antes de nos odiar, eles já odiaram a Cristo. Já fizeram isso com Cristo. Só há uma maneira, meus irmãos, de não sofrer isso: viver impiedosamente. Viver como ímpio. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Algum tipo de perseguição você vai sofrer. Seja ideológica, seja física, no seu trabalho, com famílias e por aí vai. A história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, é uma história de sofrimento. O próprio Cristo foi o que mais sofreu dentro dessa história. Mas também é uma história de livramento, é uma história de preservação. E isso tudo foi proporcionado pelo nosso Deus. O salmista, no primeiro momento, o que ele faz? Uma recapitulação. Gente, olha como Deus cuidou de nós. Aí depois ele vem com as suas maldições, proferir as suas maldições. A gente tem então agora a segunda parte, que vai do verso 5 até o verso 8. O que o salmista vai fazer aqui? Ele vai entregar ao Senhor a vingança contra os inimigos do seu povo. Ele vai proferir maldição, ele vai proferir que seus inimigos sejam destruídos, vai. Mas ele vai colocar nas mãos do Senhor. Não é ele que foi lá com as próprias mãos e atuou com vingança. Não foi ele que foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Ele colocou nas mãos do Senhor. Versos 5 até o 8 diz assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esses versos aqui, eles expõem para nós, então, a tal da oração imprecatória, a tal da imprecação sendo colocada aqui. E uma das características dos inimigos dos judeus era odiar Jerusalém. Se a gente destrói Jerusalém, a gente destrói o povo judeu. Essa era a mentalidade. Tanto é que quando Babilônia veio, o que ela fez? Destruiu Jerusalém. Ao fazer isso, eu enfraqueço o povo. Essa mesma mentalidade continuava com os inimigos do povo judeu. Jerusalém, meus irmãos, representava a presença de Deus, as bênçãos pactuais de Deus para com seu povo, e representava a comunidade escolhida, chamada por Deus. Por isso, no verso 5, o salmista ele ora pedindo a Deus para que sejam envergonhados e repelidos todos aqueles que aborrecem Sião, todos aqueles que aborrecem Jerusalém, todos aqueles que querem o mal de Jerusalém, que eles sejam repelidos, que eles sejam envergonhados nos seus planos, que sejam frustrados os seus planos. O pedido de oração aqui é que os inimigos tenham seus planos frustrados. E ele usa aqui uma figura conhecida da época, e de nós nem tanto, que é a figura da erva no telhado. A erva crescia, ela subia no telhado. O problema é que com o sol logo ela murchava, ela secava. E aí o salmista ele diz, olha, que os nossos inimigos sejam como essa erva. Eles podem até triunfar no primeiro momento, podem até florescer, podem até ficar verde. Os planos deles podem até no começo ter êxito,
mas que murchem os planos dos nossos inimigos, que sequem os planos dos nossos inimigos. O salmista está dizendo, olha, que os nossos inimigos sejam como essa erva, que num primeiro momento eles até achem que estão ganhando, mas que Deus venha, olha, murchem, que eles não prosperem como eles acham que vão prosperar, que seja por pouco tempo esse êxito que eles acham que tem contra o povo de Deus. Porque de fato é assim, meus irmãos, aqueles que se levantam contra o povo de Deus têm êxito, mas têm êxito por pouco tempo. Logo Deus vai lá e murcha. Babilônia teve êxito em pouco tempo. Logo Deus foi lá e quebrou a Babilônia. Nabucodonosor se achava o cara. Deus foi lá e quebrou Nabucodonosor. Fez com que ele fosse para o pasto comer com os animais. Foi lá e derrubou o Império Babilônico. Só está para a história, meus irmãos. Só tem Babilônia na história. Acabou, o império foi embora. Lembra de Abacuque, quando Deus vira para Abacuque e diz, olha, pode ficar tranquilo, Abacuque. Eu vou usar esse povo para corrigir o meu povo. Mas como eu sou justo, eu vou tratar com eles também. Eles vão se achar no primeiro momento. Eles vão até ficar se achando. Mas pode ficar tranquilo, Abacuque. Eu também vou destruir esse povo. E de fato Deus destruiu aquela Babilônia. Porque Deus faz assim, meus irmãos. E é esse pedido que o salmista está dizendo, olha, que Deus envergonhe os planos, frustrem os planos dos nossos inimigos. Mas observe, meus irmãos, que a vingança e a ira foram depositadas nas mãos do Senhor. A gente não tem, meus irmãos, prerrogativa para que a gente faça justiça com as próprias mãos. A gente não tem prerrogativa para isso. Esse povo que vai e quebra Brasília, quebra... Gente, que pataquada isso aí. Que vergonha um trem desse. Se tiver cristão no meio daquilo ali, desculpa, a gente não pode ter esse adjetivo de cristão. Não é dessa maneira que o cristão age. Não é dessa maneira. A gente coloca a nossa ira, o nosso desejo de vingança nas mãos do Senhor, por maior que seja a ofensa e a oposição dos nossos inimigos. É isso que os salmos fazem, os salmos imprecatórios. Algumas aplicações práticas para a gente finalizar. Primeira, meus irmãos, aprendamos a ver a atuação de Deus na história. Às vezes a gente fica desesperado porque a gente não para perceber como Deus tem atuado na história. Se você parar, se você estudar a grande história da redenção, a grande história bíblica que vem sendo contada, o que você vai encontrar, meus irmãos, é um Deus atuante na história. Não é um Deus indiferente ao sofrimento do seu povo ou à perseguição do seu povo. Você vai encontrar um Deus atuante, extremamente atuante contra os inimigos. É um Deus que zela pela sua igreja, é um Deus que sustenta, é um Deus que mantém a sua igreja, é um Deus que manteve o seu povo no Antigo Testamento. E olha que motivos para que esse povo fosse destruído não faltaram. De fato, o povo foi idólatra, o povo viveu na impiedade por muito tempo, desobedeciam ao Senhor, dividiam a adoração, de manhã adoravam o Deus de Israel, quando era noite, adoravam outras divindades falsas, né? Não existe outro Deus a não ser Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus ele foi lá, corrigiu esse povo, mas não permitiu que esse povo fosse aniquilado, extinto, destruído de uma vez por todas. História bíblica, meus irmãos, é importante para a vida do cristão. Perceba o desenrolar da história bíblica e como Deus vem atuando em prol do seu povo. Você e eu, nós fazemos parte dessa história. Se Deus fez isso no passado, Ele vai fazer isso também no presente. Deus vai se levantar contra os nossos inimigos. E Ele vai nos proteger sempre que for necessário. Segundo, meus irmãos, aprendamos a entregar a nossa ira e vingança sempre ao Senhor. Romanos 12, verso 19, Paulo diz, olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós não pagamos mal com mal, meus irmãos. Essa não deve ser a característica do povo de Deus. É claro que eu sei que nós não temos sangue de barata, né? Ninguém aqui tem sangue de barata, tem? O mais calmo aqui da igreja pisa no calo. O mais calmo, meus irmãos, o dia que fica bravo, sai de perto. O que é estourado toda hora, você já sabe. O mais calmo, o dia que fica bravo, ninguém tem sangue de barata. Por isso, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com a ira, a fim de não pecar. O crente pode irar? Pode, mas ele não pode usar a sua ira para o pecado. Ele pega a sua ira, ele pega o seu espírito, seu desejo de vingança, e o que ele faz? Deposita nas mãos do Senhor.
Ele roga ao Senhor em oração para que os projetos dos ímpios não prosperem no mundo. Como diz Charles Spurgeon, nós não precisamos desejar boa sorte aos perversos. A gente não precisa fazer isso, tá bom? O pessoal está praticando perversidade aí, não seja nós, os cristãos, a desejar boa sorte para eles. A gente não precisa fazer isso. O reverendo Francisco Macena, ao comentar esse texto, ele destaca que quando nós oramos a Deus, nós não podemos ser também politicamente corretos. Deus não abençoa pecados, meus irmãos. Quando nós falamos com o Senhor em nossas orações, nós precisamos pedir pelo total fracasso da impiedade do mundo. Uma igreja, ela precisa orar diante do Senhor. Se o cenário é um cenário aparentemente ruim, oremos diante do Senhor. Depositemos nas mãos do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Ele vai continuar livrando o seu povo. E Deus nos ajude a viver nessa perspectiva, a mesma perspectiva do salmista. Lembrando da história, vendo o agir de Deus na história, e sempre que a gente ira, tem desejo de vingança, que a gente coloque isso nas mãos do Senhor. É desse tipo, meus irmãos, que nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Os judeus peregrinavam para Jerusalém terrestre, nós estamos caminhando e peregrinando para Jerusalém celestial. E é com essa postura que uma igreja bíblica caminha. É dessa forma que Deus requer de nós. Vamos orar, queridos? Vamos colocar de pé, fazer nossa oração final, encerrar o nosso culto de adoração ao Senhor. Pai bondoso, nós agradecemos por esse momento, pelo privilégio, Pai, de cultuar ao Senhor nessa noite. Te agradecemos, Pai, porque através das leituras bíblicas, através da oração, através dos cânticos, através da pregação, da palavra do Senhor, o Senhor nos ensinou, Pai, o Senhor nos trouxe consolo para as nossas vidas. O Senhor trouxe instrução para cada um de nós. E o Senhor também trouxe repreensão para as nossas vidas. E tudo isso, Pai, mostra o cuidado do Senhor. Esse cuidado que está presente no decorrer de toda a história do seu povo. Desde quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor vem cuidando do seu povo. E o Senhor continua cuidando da sua igreja. O Senhor prescreve para nós o nosso modo de agir, o nosso modo de andar. Pai, nos ensina no decorrer dessa caminhada, dessa peregrinação até a Jerusalém celestial, viver na perspectiva desse salmo, sempre lembrando, olhando para a história e percebendo a intervenção do Senhor e como o Senhor tem cuidado e livrado o seu povo. Como o Senhor tem preservado o seu povo. Por mais que o povo não mereça, por mais que nós não merecemos, o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que o Senhor nos ensine também a orar, a colocar diante do Senhor a nossa ira, a colocar em oração o nosso desejo por vingança, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o justo juiz, é o soberano juiz, e o que o Senhor vai agir, o Senhor vai trazer justiça, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus justo. Nós cremos nisso, ó Deus, e nos faça viver nessa perspectiva, colocando e orando diante do Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe no decorrer da nossa semana, abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, aqueles que não puderam vir nessa noite, que o Senhor também abençoe, que o Senhor nos abençoe nos nossos afazeres, para que possamos viver para a glória do Senhor, para que possamos cumprir a finalidade para a qual o Senhor nos criou, que foi a de viver, de ser para a glória do Senhor. Pai, que o Senhor nos dê um restante de noite também abençoada, nos leve aos nossos lares e nos proteja. Faça isso, Pai, para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que oramos. Amém. Meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai ter o tríplice amém? Avisos e apresentações.